E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje nós temos uma videoaula de Geografia. Mas também tem aí uma profunda relação com a História. Vamos buscar entender como se originou a ideia de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E para isso nós temos que também perfazer um caminho da história para entender como o capitalismo se desenvolveu e também o que isso tem a ver com a divisão internacional do trabalho, como ela foi moldada e como alguns países se tornaram colônias e foram explorados durante séculos. Bom, primeiro passo é a origem da DIT. Como nós falamos de DIT, estamos falando da divisão internacional do trabalho. E para este cenário nós vamos buscar informações relacionadas às grandes navegações. Então vamos falar de algo já flertando com o século XV e século XVI. Quando nós falamos de divisão internacional do trabalho e do primeiro passo dado através desse capitalismo comercial, nós falamos de um capitalismo comercial que pregava a ideia da metrópole explorar a sua colônia. Ou seja, a metrópole tinha, através da expansão marítima, a ideia de se deslocar para outros territórios e explorar metais preciosos, especiarias e, além disso tudo, captar escravos para que eles exercessem esse trabalho pesado. Outra informação bem importante é que as colônias, na verdade, elas só recebiam materiais e manufaturas. Esse processo todo é chamado de colonialismo, ou seja, a primeira fase do capitalismo, essa fase consolidada, foi marcada pelo colonialismo. Quando falamos do capitalismo industrial, nós temos a consolidação da divisão internacional do trabalho. Estamos falando de uma DIT capaz de consolidar o trabalho através de processos conhecidos como a Revolução Industrial. Quando falamos da consolidação da DIT, estamos colocando que as metrópoles possuem então aquela ideia de expansão da produção e a ideia de larga escala. Então estamos falando sim da Revolução Industrial. Já algo ligado ao século XVIII, isso mesmo, século XVIII. Bom, com isso a metrópole oferecia produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis, e a partir disso modelava esses produtos, e os produtos industrializados voltavam às colônias. E a colônia que era explorada fornecia esses materiais, então as metrópoles transformavam esses materiais, esses produtos e vendiam novamente para as colônias como mercadorias. Ou seja, a colônia sempre oferecendo a matéria-prima em troca, é claro, de mercadorias, ou seja, porque a tecnologia, o bem de produção estava na metrópole. Quando a gente falou do capitalismo financeiro, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, espaço de grandes transformações, nós temos a ideia da DIT clássica contrastando com a nova DIT, ou seja, a nova divisão internacional do trabalho. Com isso, os países desenvolvidos, eles ainda recebem a ideia do produto primário, das agrícolas, fontes minerais, fósseis, e o que eles oferecem para os países subdesenvolvidos, aqueles que não possuem o poderio tecnológico. Eles vendem produtos industrializados, capitais, investimentos e empréstimos. No final das contas, os países subdesenvolvidos, nesse momento da DIT clássica, são conhecidos como países não industrializados, ou seja, ainda fornecedores de matéria-prima. Enquanto nós falamos de países desenvolvidos, que são aqueles industrializados, aqueles que detêm o poder de produzir e também, ao mesmo tempo, revender esses produtos manufaturados e industrializados para nações menos desenvolvidas. Quando falamos das novas DITs, temos ali o papel dos países desenvolvidos, novamente recebendo produtos primários, produtos industrializados também, capitais, juros, royalties e lucros. Ou seja, estamos falando de uma era das finanças. Enquanto isso, eles revendem aos países subdesenvolvidos já industrializados, em um processo tardio, é revendido o quê? Em geral, tecnologias, e no final das contas, capitais, empréstimos, investimentos, produtos especulativos, é claro, e também tecnologia. Ou seja,
Nós podemos reparar que ao longo da história, principalmente nos últimos 500 anos, nós temos uma relação predatória. Ou seja, na verdade, podemos dizer que os países desenvolvidos são imensos tubarões e, na verdade, os países subdesenvolvidos são rêmoras, ou seja, aquele peixinho que fica ali embaixo comendo e coletando as migalhas do tubarão. No final das contas, percebemos que os países desenvolvidos consolidam a sua posição porque a cada uma das grandes rupturas eles estão sempre à frente, são países vanguardistas. Com isso, no final das contas também podemos observar que os países menos desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, são aqueles que custam a entrar nesse processo, nessa dinâmica e com isso acabam sempre ficando com essas migalhas e permanecendo nesta condição, já que não é interesse que todos os países sejam desenvolvidos. Na verdade, muito pelo contrário, as grandes potências sempre desejam imaginar que esta posição é justa e deve ser consolidada. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Essa foi mais uma videoaula de geografia do canal Lucas Sequinel. Fique bem e espero que curta e compartilhe esse conteúdo. Muito obrigado.